Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Oliver Costa Goiano, você está na TV 65 em mais um programa com fé. Seja bem-vindo, aproveite esse momento agora, compartilhe essa live, convida pessoas. A gente tem toda semana tido a oportunidade de refletir em fé e política, sempre numa análise de um assunto da semana no viés religioso. Esse é o momento de você convidar seu pastor, seu padre, seu líder de matriz africana, seus amigos, também aquelas pessoas agnósticas ou ateias, para que venham com a gente nesse bate-papo e tomem esse cafezinho laico junto comigo e você. Sejam bem-vindos. E eu quero passar para a produção nesse momento agora para ouvir a primeira pergunta. Bem, vocês sabem que nós combinamos de nessa semana refletir sobre aquela operação policial que ocorreu na favela do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro. Vamos à primeira pergunta nesse momento? A chacina do Jacarezinho foi um verdadeiro massacre, um grande extermínio. Disso temos convicção. Mas eu gostaria de saber do senhor, pastor Oliver, por que muitos cristãos defendem atitudes como essas, que vão em desencontro aos mandamentos de Cristo? Muito bom. Primeiro a gente tem que conversar sobre a história do cristianismo em geral e do protestantismo em particular. E falando da história do protestantismo, que nós hoje convencionamos chamar de evangélicos, existe uma parte da história muito violenta. Se nós estamos nos reportando desde 1517 e a influência de Martinho Lutero, quanto ele foi importante para que houvesse um reavivamento na igreja, mas houve naquele momento, após o luteranismo, aquilo que nós chamamos historicamente de reforma radical, quando surgiram os movimentos anabatistas. Ou seja, os anabatistas, liderados por Thomas Müntzer, entenderam que Lutero estava fazendo uma obra importante, mas precisava radicalizar mais um pouco. E os anabatistas, então, invadiram fazendas, muitos desses anabatistas mataram fazendeiros, entendendo que aquela reforma religiosa também significaria o fim de uma opressão. É óbvio que eles foram por um caminho muito violento. E Lutero, que estava exilado, deu uma palavra. Lutero era defendido por príncipes alemães, a Alemanha do século XVI não era unificada como eu e você conhecemos hoje, e a frase de Lutero que entrou para a história foi: matem os anabatistas como cães. Então vejam, tanto os anabatistas invadindo terras, invadindo fazendas e matando fazendeiros, isso é um ato violento, como Lutero dizendo que eles deveriam ser mortos, foi um ato violento. Houve também um contemporâneo a Lutero muito famoso, João Calvino, aquele que é o pai do calvinismo das igrejas presbiterianas. E há uma história muito conhecida da ordem que Calvino deu para que Serveto fosse morto. E Serveto morreu queimado por ordem de Calvino. Então percebam, estamos falando de homens de Deus, não temos dúvida de que eles foram muito importantes, mas cometeram um erro na sua época de ordenar a morte. Mas é até compreensível, porque no século XVI, no século XVII, nós não tínhamos o princípio da dignidade da pessoa humana como nós vemos surgindo a partir do século XIX. O triste é perceber hoje quando evangélicos ou quando católicos defendem a morte das pessoas. Então, respondendo à pergunta, é óbvio que o que aconteceu no Jacarezinho foi uma chacina. O que aconteceu no Jacarezinho foi um massacre. E todos nós deveríamos estar lamentando isso de forma muito veemente. Agora, nessa história que eu estou te dizendo, você poderia dizer, será que todos esses evangélicos eram favoráveis à morte? Aquele mundo era um mundo da pena de morte. Aquele mundo era um mundo em que a pena de morte estava espalhada por muitas nações europeias. Mas no século XVIII, na Inglaterra, surge um homem chamado John Wesley, que era um ministro anglicano, que é o pai do metodismo. E John Wesley é aquele homem à frente de seu tempo. Você sabia que John Wesley foi contra a escravidão? Aliás, a figura do metodismo que defendia que as mulheres ensinassem, é incrível perceber. O Wesley condenava a injustiça social, condenava a opressão onde ela estava. Então vejam, mesmo com tantos líderes evangélicos que foram favoráveis à morte, e essa história cheia de mortes, houve exceções. E nós não podemos deixar de citar John Wesley. Por isso, por que muitos evangélicos acabam concordando com a chacina que aconteceu no Jacarezinho? Porque existe na formação evangélica um erro de discipulado, em que nós devemos cada vez mais lembrar das palavras de Jesus no Novo Testamento, que a pauta cristã é sempre uma pauta favorável à vida, não favorável à morte.
Jesus sempre está ao lado da vida. E se homens de Deus cometeram o erro de mandar pessoas para a fogueira ao serem mortas, eles erraram e nós não deveríamos defender esses erros. Todo ser humano é digno. Todo ser humano é digno, todo ser humano precisa ter um julgamento. Todo ser humano precisa viver um rito de processo legal. E nós temos isso desde o direito romano até os dias de hoje. A defesa do justiçamento e da barbárie, como nós vimos no Jacarezinho, é um retorno a tempos terríveis do passado, em tempos de barbárie, em tempos de estado de natureza, que eu e você deveríamos condenar. Evangélicos precisam, mais uma vez, lembrar que as palavras de Jesus no Novo Testamento são palavras de vida e não de morte. E deveríamos entender que, embora em nossa história tenha havido momentos como esse que eu citei para vocês, de mortes, e poderia citar o colonialismo, poderia citar a escravidão, poderia citar a morte de negros, de índios, na mão de evangélicos e na mão de católicos. Todos esses fatos são lamentáveis. O Evangelho de Cristo não comporta tais atrocidades. Eu quero terminar essa primeira pergunta não apenas falando de um pastor evangélico. Mas houve um padre chamado Bartolomeu de las Casas, um padre que aqui na Ilha Espanhola, onde hoje é Haiti e República Dominicana, foi contra a escravização dos índios. Um homem à frente de seu tempo, há 300, 400 anos atrás, dizendo que escravizar índios era errado. Nós deveríamos nos prender nesses dois exemplos. O evangélico John Wesley, o católico Bartolomeu de las Casas, sempre contrários à opressão, sempre contrários à chacina, sempre contrários à morte. Oi, pastor. Quando aconteceu aquela operação policial no Jacarezinho, muitos julgaram que todos aqueles mortos eram bandidos. Qual a opinião da igreja sobre esse pré-julgamento? E o que leva o cristão a julgar pelo senso comum? Eu quero aproveitar, Tamires, nessa sua segunda pergunta e citar a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, diz assim, olha só que palavras tão interessantes: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vejam, eu tenho que falar de racismo estrutural. Dessas 27 mortes, 26 desses pretensos bandidos e um policial. Você já percebeu que a maioria deles ou todos eram negros? E os relatos que nós ouvimos, havia homens que estavam com uma criança no colo, em que o mau policial mandou que ele deixasse a criança no chão e o executou. São cenas de execução. Nós não queremos nem a morte do policial, nós não queremos nem a morte das pessoas. Aliás, nós temos que lembrar que no Brasil, não existe pena de morte, somente em caso de guerra. O que nós estamos vivendo? Eu não sei se você tem observado. Você tem visto tantas abordagens terríveis que estão acontecendo por mal policiais para pessoas negras? Esses dias você viu um youtuber negro que estava fazendo manobras na sua bicicleta e foi abordado de maneira extremamente truculenta, sendo xingado, sendo algemado. Você viu outro caso de um negro que também reclamou da abordagem e levou um soco? Que treinamento é esse? Eu quero dizer, nós temos respeito pela polícia. A polícia é uma instituição muito importante. Aliás, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é também uma das instituições mais negras do Brasil. A quantidade de policiais negros é muito grande. Não é apenas a polícia que mais mata, é também a polícia que mais morre. O que está acontecendo? Que treinamento é esse? Onde está a defesa dos direitos humanos? Muitas pessoas dizem que defender direitos humanos é defender bandidos, mas na verdade defender direitos humanos é defender o policial, é defender a mim, é defender a você. Por isso, por que evangélicos vão nesse caminho de achar que tem que acontecer isso mesmo, como Tamires está perguntando para nós? Talvez pela tentação que nós temos de tentar resolver problemas complexos com soluções simples. Eu soube de um político que defendeu que na favela da Rocinha deveria dizer para que todos os bandidos saíssem dali. Se não saírem, então ia entrar muita bala naquele lugar. Você ouviu isso alguns anos atrás? Nós estamos falando de locais que são habitados. Irmãos, eu nunca vi a guerra resolver a guerra. Eu nunca vi que isso possa trazer paz para as pessoas. Existe um racismo estrutural. Aliás, você que está aqui assistindo, que é um pai ou uma mãe negra, eu tenho certeza que você está com medo do seu filho ser abordado na rua. E você está sentando com seu filho e dizendo para o filho, filho, se você for abordado por um mau policial, diga sim, senhor, não, senhor, responda tudo o que ele está perguntando,
Porque se você estiver num local ermo, escuro, e não houver uma câmera, não houver testemunhas, na mão de um mau policial, você pode ser assassinado tão somente por ser negro. As pessoas negras do nosso país já estão sendo consideradas como bandidos. O negro, onde entra, ele já é a priori considerado como bandido. E ninguém pode ser condenado, senão com alguma prova em contrário, que diga que ele é uma pessoa condenada. É um princípio da presunção da inocência, de que todos nós somos inocentes, até que provem o contrário. Por isso, o problema de violência pública do nosso país não pode se resolver dessa maneira. Nós não estamos dizendo que nós devemos dar flores a bandidos, não é isso. Mas o que nós estamos dizendo é o que preconiza a Convenção de Quioto, como já falei aqui em alguns programas, que quando alguém se rende, esse alguém deve ser preso, esse alguém deve ser levado a viver o rito legal do seu próprio processo. É isso que a lei diz. Mas quando nós vimos 27 pessoas mortas, são execuções, ou seja, não houve feridos, todos mortos. Estamos falando de execuções. E mesmo que estes fossem envolvidos com tráfico, ouvimos casos ali de homens que já tinham até sido envolvidos com tráfico e estavam agora se ressocializando. Parece que a nossa sociedade está vivendo um desejo de sangue tão grande, de que quando acontecem essas coisas nós queremos ouvir: você tem algum histórico de crime? Então significa que a gente não acredita na ressocialização? Se alguém foi criminoso no passado, então pelo fato de ele ser morto agora, ele tem que ser morto? Eu tenho sentido que isso está no coração das pessoas. Muitos maus policiais abordam perguntando: você já teve alguma passagem pela polícia? Ou já teve alguma passagem por algum crime? Como se isso já justificasse uma truculência. Então nós não estamos acreditando que o sistema possa mudar as pessoas. Aliás, como pastor, eu acredito que a boa notícia muda as pessoas, o evangelho muda as pessoas, que a religião muda as pessoas. Como um pastor, eu creio que Jesus muda as pessoas. Mas o que nós estamos vendo é uma doutrina de justiçamento e morte e de caça aos negros que está acontecendo em nosso país. É muito triste perceber, muito triste, evangélicos entrando nesse caminho, acreditando nisso. Ninguém pode ser condenado, considerado culpado, até que haja uma sentença condenatória em que não se permita mais que se recorra. É isso que a Constituição diz. Aqueles jovens foram mortos. Se eles eram bandidos, nós queríamos que eles fossem presos. Se eles não eram bandidos, houve ali, então, um genocídio. E nenhum evangélico, nenhum católico pode defender isso. Ou nós defendemos o rito de um processo legal, ou nós defendemos a barbárie. E isso é terrível. Nós não somos a barbárie, nós somos a civilização. Pastor Oliver, qual a sua opinião sobre a expressão bandido bom é bandido morto, usado constantemente pelo presidente Bolsonaro? Sobre essa pergunta, eu quero dizer que há um texto bíblico muito lindo no Velho Testamento. E quando eu cito o Velho Testamento é porque na mente de muitos católicos e evangélicos há a ideia de que Deus no Velho Testamento era um Deus duro e no Novo Testamento um Deus de amor. Na verdade, Deus é Deus de amor, no Velho e no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, onde nós temos muitas mortes, é verdade, onde nós temos muitos crimes de guerra, está em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, que diz assim, olha Deus falando: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Você viu que coisa linda? Em que Deus diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas eu tenho percebido que alguns pastores têm tido prazer. Eu tenho percebido que alguns líderes políticos têm tido prazer. Eu tenho percebido que alguns evangélicos têm tido prazer na morte do ímpio. Eu estou vendo uma milicialização da fé. É muito triste perceber o evangelho se aliando ou a traficantes ou a milicianos. E sabe o que mais machuca o meu coração? Alguns dias antes dessa chacina, nós vimos uma frase estampada dizendo CPF cancelado, de quem deveria ser para nós sempre o maior exemplo. Sabe o que uma frase dessa, CPF cancelado, significa? Eu sei que muitos de vocês sabem. É uma gíria no jargão policial quando há a morte de um bandido. E muitas das vezes o mau policial usa a expressão CPF cancelado com sucesso. Eu não estou dizendo que
Eu não posso fazer essa acusação de que a chacina aconteceu por causa disso. Mas na mente do mal policial, vem para ele um salvo-conduto. Vem para ele um liberou geral. Vem para ele, eu posso matar porque alguém que esteja numa esfera superior à minha vai me proteger. Irmãos, isso não é cristão. Isso não é o que Deus preconiza, isso não é o que Deus defende. A gente precisa fazer um programa só sobre pena de morte. Mas eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, sobre a minha visão. Por que eu sou contra a pena de morte? Primeiro porque eu olho para a Bíblia e eu não vejo base para ela. Muitos dos meus amigos pastores dizem assim para mim, não, mas no Velho Testamento existem mortes. Mas aquele não é o ideal de Deus. Vou dar um exemplo de histórias que vocês conhecem. Vocês lembram da história de Caim e Abel. Vocês lembram que Abel deu um sacrifício a Deus? Está lá no livro de Gênesis. E vocês veem também que Caim assim o fez. Só que o sacrifício de Abel alegrou mais a Deus. E Caim ficou enciumado e matou seu irmão. Se Deus fosse favorável à pena de morte, o que Deus faria com Caim? Mataria Caim. Mas não é isso que Deus faz. Coloca uma marca na pele de Caim e essa marca dizia que onde Caim andasse, ele era um protegido por Deus. Mas ele foi punido, ele foi banido, ele foi exilado, ele foi degradado, mas não foi morto por Deus. Porque até Deus é contra a pena de morte. E quando a gente chega no Novo Testamento, que é onde eu sempre tenho dito para vocês, onde tem que estar a raiz da nossa interpretação, a raiz da nossa hermenêutica. Você lembra o caso daquela mulher, que eu já contei para vocês, de João capítulo 8, aquela mulher pega em flagrante adultério, e eu falei para vocês que só levaram a mulher, olha lá, era um tribunal misógino, né? E Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E qual foi a resposta? Todos foram embora. E Jesus disse àquela mulher, mulher, onde estão seus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A lei dizia que o homem e a mulher adúlteros deveriam ser mortos, mas Jesus não deixa que aquela mulher seja morta. Quando eu vejo um cristão defendendo a pena de morte, eu respeito, mas eu entendo que essa visão não tem base bíblica. E mais, você já percebeu que a maioria dos países de primeiro mundo são contra a pena de morte? Aliás, os Estados Unidos é o único ou um dos únicos que tem pena de morte em alguns estados. Pena de morte é sempre característica de países totalitários, de países de ditaduras, de países de desrespeito aos direitos humanos. A defesa da dignidade da pessoa humana só fez com que as potências europeias abandonassem a pena de morte. Por que será? Algumas pessoas dizem, não, mas quando um bandido morre, já que bandido bom é bandido morto, ele não volta a matar. Lembre de uma coisa, eu lembro de um jurista italiano chamado Cesare Bonesana Beccaria. Ele dizia uma seguinte frase, um dos maiores freios dos delitos não é a crueldade das penas, mas sim a sua infalibilidade. O que faz com que as pessoas deixem de cometer crimes é saberem que as penas serão infalíveis, porque existem brechas no sistema. Se houvesse pena de morte no nosso país, pensa comigo, um país de racismo estrutural tão forte, quantos negros, quantas prostitutas e quantos pobres morreriam? PPP, preto, pobre e prostituta. É isso que aconteceria. Mas ainda que nós tivéssemos um sistema muito equalizado, muito equânime, eu entendo que a pena de morte é sempre terrível, barbariza o Estado, e o Estado não deve se comparar ao mais cruento, opressor e assassino. E é assim que eu vejo. Aliás, a Bíblia mostra que assassinos foram transformados. Moisés matou um egípcio e Deus, depois de 40 anos de pena em que Moisés ficou em Midian, o escolhe para libertar o povo do Egito. Saulo também foi assassino e Deus fez com que ele fosse perdoado e se torna Paulo, aquele que anunciou o Evangelho e escreveu metade do Novo Testamento. Defender a pena de morte é não acreditar na restauração de Moisés, nem de Paulo, nem de Davi, que cometeu o terrível crime de mandar matar Urias para possuir a esposa dele. Mas você leu o Salmo 23, mas você leu o Salmo 91. A Bíblia mostra que Deus restaura assassinos, mas sempre os pune. Davi foi muito punido. Olha o que aconteceu na vida da família dele. Moisés foi punido, Paulo foi punido. Ele dizia que tinha um espinho na carne e muitos interpretam que era a lembrança das mortes que ele perpetrou. Estar ao lado da pena de morte é estar ao lado da barbárie. E por isso que bandido bom não é bandido morto. Na minha visão,
Bandido bom é bandido convertido, transformado. E eu sei que é isso que Deus quer fazer com as pessoas. A chacina do Jacarezinho é uma lástima que não pode mais se repetir. Negros não podem ser caçados. Até o bandido tem direito ao justo processo legal. Que Deus possa te abençoar. E se você não crê em Deus, que o princípio da dignidade da pessoa humana invada teu coração, para que você esteja ao lado dos que defendem a vida e não a morte, ainda que se digam cristão. O cristianismo está sempre ao lado da vida. Que Deus a todos abençoe. Nós queremos agradecer a sua presença. Foi muito bom refletir sobre esses temas desafiadores. Semana que vem, mais temas serão discutidos. Eu quero te convidar. Eu quero também pedir a você que se inscreva em nosso canal TV 65. Marque o sininho para que você receba as nossas notificações. E convide pessoas para que estejam refletindo. Se o que nós conversamos aqui de alguma forma acalentou seu coração, compartilhe com outras pessoas, para que o Estado democrático de direito, um país justo, assim como Jesus Cristo sempre defendeu, possa ser realidade em nosso país, sem nenhum retrocesso. Que Deus a todos abençoe. Tenha uma ótima quinta-feira.